Bom, pessoal, tudo bem? Vamos continuar avaliando o SPT, né? Eu sei que a gente está gastando bastante tempo para investigar o SPT. A gente teve uma aula teórica na sala de aula na sexta-feira passada, não é isso? Pedi para vocês darem uma olhada naqueles 3 vídeos que eu já postei aí no Teams, para vocês darem uma olhada como é que é o processo executivo. Eram vídeos antigos, mas eles são muito bons, né, para você entender como é que é o processo executivo. Então, vamos mais uma vez insistir nessa questão da sondagem para ver pela última vez, porque isso é muito importante. Isso vai subsidiar uma série de decisões que vão envolver serviço de terraplanagem, serviço de movimentação de terra, serviço de escavação e projeto e execução de fundações, né? Então, vamos discutir rever o processo de realização de sondagens, especificamente do SPT, e ver como a partir do SPT a gente consegue calcular a capacidade de carga de um solo. Legal? Vamos lá. Bom, então o objetivo desta aula que está sendo gravada para vocês é determinar a capacidade resistente de um solo a partir do SPT. Então, nós já vimos que as sondagens são investigações do material abaixo da superfície terrestre ao longo de uma determinada profundidade, que é chamada profundidade de estudo. Nós temos vários jeitos de fazer essa investigação, né? Amostras deformadas, amostras indeformadas e etc. Mas nós iremos concentrar esforços agora no SPT ou no SPT-T, que é o SPT com torque, que é um ensaio de penetração padrão, né? Então, lembra que o Standard Penetration Test, essencialmente eu tenho uma composição que eu vou ter um tripé. Nesse tripé, no topo dele eu vou ter uma roldana, certo? Da roldana eu vou ter uma corda que vai estar presa a um peso de 65 quilos. Esse peso de 65 quilos é lançado a uma altura de 75 centímetros, batendo numa haste, e essa haste vai penetrando no solo. Então, aqui eu tenho o peso de 65 quilos, o amostrador padrão, tá certo? A roldana, destacada no topo do tripé, o tripé e a corda, tá certo? O qual o peso fica preso, e aí o operário, ele vem puxando essa corda aqui manualmente, tá certo? Então, o operário puxa essa corda aqui manualmente, tá bom? O peso de 65 quilos, o tripé, propriamente dito, e esta haste que vai penetrando no solo para avaliar a distância, para avaliar a resistência e tirando amostras em determinadas profundidades. Legal? Bom, então eu tenho esse esquema montado de um tripé com alguns operários que vão içar um peso de 65 kg sendo lançado numa haste. Então, a sondagem à percussão, que é esse método que a gente está avaliando, né, é um método de investigação, né, que eu vou usar um trado com lavagem, ou seja, eu vou avançando as profundidades, removendo o solo, e eu posso remover esse solo através de lavagem, ou seja, eu bombeio água e tiro água com solo para facilitar a escavação. Quando eu chego numa certa profundidade, ou quando eu chego em diversas profundidades, eu vou percebendo qual é a dificuldade de cravar um amostrador, de cravar uma haste. A dificuldade de cravar essa haste, essencialmente, vai me dizer indiretamente o quanto o solo suporta. O legal é que a gente consegue perceber, como eu vou escavando, quando eu vou perceber o nível d'água, tá? Então, bom, qual é o processo executivo? Eu vou ter a limpeza do terreno, tá certo? De tal forma que eu impeço que partículas entrem dentro do furo, que água entre dentro do furo, e vou ter a marcação do lugar onde eu vou fazer o ensaio, que é o piqueteamento. Então, eu vou posicionar o tripé, vou perceber o lugar onde eu vou fazer o ensaio, tá certo? E geralmente é um cavalete de 3 pernas ou de 4 pernas, tá bom? Monto, deixo todo esse esquema prontinho para o operário começar a cravar o amostrador padrão, né? Então, a sondagem é o seguinte, eu vou começar a escavar deliberadamente com um trado concha, que é uma escavadeira, tá certo? Até o máximo que eu puder, tá certo? Quando eu não conseguir mais escavar manualmente, seja porque eu não consigo colocar a concha ou o solo não me deixa descer, aí eu vou começar a sondagem propriamente dita, né? Então, essencialmente, o operário vai removendo o solo com este trado concha, tá certo? E aí, essa profundidade é perto de 1 metro. Então, a amostra zero ela é retirada geralmente a 1 metro de profundidade, não no topo. Legal? Então, ele vai escavando com esse trado rotativo, tá certo? Aqui na ponta tem um baldinho com umas aletas, né? Então, aqui, nessa pontinha aqui, eu tenho um balde com umas aletas que vai enchendo de solo e eu vou tirando o solo
içando essa ferramenta. Bom, então eu vou rotacionando isso, né, até o máximo que o operário consegue, ou aproximadamente 1 metro. Vou tirando o excesso de sólido, eu tenho um furo pronto para começar a ser investigado. Legal? Bom, aí eu vou começar a sondagem e a percussão. Legal? Então eu vou cravar um tubo, né, que é esse tubo aqui, que eu estou marcando, né? Certo? E aí eu vou fazer marcações de 15 em 15 centímetros no tubo. E vou começar a lançar esse martelo, esse peso de 65 quilos no topo do tubo. Eu vou isso o martelo e desço. E vou contar quantos golpes eu demoro para dar 15 centímetros, depois mais 15 e depois mais 15. Então eu vou ter golpes para 15, depois de novo golpes para 15 e depois de novo golpes para 15. Então eu meço a dificuldade de cravar trechos sucessivos de 15 centímetros no solo. Pois bem, né? Então a altura desse martelo aqui, ó, desse martelinho, até o topo do tubo é 75 centímetros. Né? Então, essa distância do martelo até o tubo é 75 centímetros, tá bom? Então, a gente vai cravar 3 trechos sucessivos de 15 centímetros, resultando em 45 centímetros de cravação. Terminei de cravar esses 45 centímetros, eu vou começar a escavar mais 1 metro até a próxima camada. Então, esse ensaio eu tenho resultados a cada 1 metro. Bom, então vamos contar o número de golpes para descer 75 centímetros. Então ele faz uma marcaçãozinha com giz, tá vendo? Ó, no próprio amostrador para ir contando a dificuldade de descer esse amostrador. Ele vai deixando esse martelo, né? Então esse martelo tem uma barra guia, né? Para que ele bata exatamente no topo do tubo. E aí, eu vou tirando, como o tubo ele é vazado, eu vou tirando amostras. E eu vou e catalogo a amostra. Então, eu digo, essa amostra é do furo 1 a 1 metro. Esta amostra é do furo 1 a 2 metros. Esta amostra é do furo 1 a 3 metros. E assim sucessivamente. Bom, o amostrador, então, percebe que ele é vazado, tá vendo? Então, você vai recolhendo estas amostras de solo que depois vão ser catalogadas. E aí a gente vai preenchendo um boletim de sondagem. Ele vai colocando o número de golpes, a profundidade que ele está tirando esse número de golpes e a amostra que ele tirou. Bom, aí, eventualmente, né, eu não consigo escavar facilmente, né? Então a gente escava com a água. Então, na verdade, eu tenho um tubo e esse tubo ele é vazado, permitindo a circulação de água. Esse tubo chama-se trépano, legal? Eu vou mostrar a imagem dele. Então, eu tenho uma bomba ligada a uma caixa d'água que vai lançando água dentro do furo por um tubo e puxando essa água de volta. Quando essa água sobe, ela sobe com o solo. Então, é esse esquema aqui, tá vendo? Isso aqui é o trépano, tá vendo? Então, ele vai injetando água, amolece o solo, depois ele bombeia a água, trazendo o solo com água para cima. Tá vendo? Ele vai trazendo a água com o solo para cima, né? E vai enchendo essa bacia aqui com o solo do fundo do amostrador. Bom, então eu tenho esta caixa d'água, né, que vai ficar bombeando água por um lado e depois recebendo água com o solo. Percebe que muda de cor às vezes, né? Então você percebe quando você muda de camada, quando o solo muda de cor, né? E a gente vai repetindo esse processo, né? Até chegar à profundidade que o solo é extremamente resistente ou a profundidade que o cliente quer avaliar o solo. Então, veja, eu vou avaliando de em 1 em 1 metro. Então, eu faço avaliação em 1 metro, em 2 metros e em 3 metros. Até 1 metro é escavação livre. Entre 1 e 2, escavação livre. Entre 2 e 3, escavação livre. Então, quando eu chego em 1 metro, eu vou fazer aquele teste com os 3 trechos de 15 centímetros. Né? 15, 15 e 15. Resultando em 45 centímetros. Tá bom? Então, aqui em 1 metro e 45, eu tenho a resistência do solo aqui em 1 metro e 45. Escavo 55 centímetros e continuo tirando
as amostras. Então, eu vou anotando esse resultado, ó, que é o 8, que é o 21, que é o número de golpes que eu dei para descer o amostrador padrão. O que a gente registra, né? É registrada a penetração imediatamente superior a 15 centímetros, ou seja, penetrei 15, contei o número de golpes, mas eu vou desprezar esse número de golpes. Depois eu vou contar a quantidade de golpes que eu vou dar para os outros 15 e para os outros 15, para os 30 centímetros padrão. Então, o que é representativo são os 30 centímetros finais. Mas a gente apresenta a contagem de tudo. Então, aqui significa que, olha, eu dei 14 golpes para descer 18. Provavelmente, no último golpe, ele desceu mais do que 15, né? Dei 12 golpes para descer 12, porque eventualmente eu não consegui descer mais. E depois dei 15 golpes para descer 15 centímetros. Eventualmente você tem pedra ou detritos mais pesados para tirar do fundo do furo. Isso é tirado com um baldinho, né? E a gente vai anotando o que vai acontecendo camada a camada, inclusive pela água que vem de baixo junto com o solo do fundo do fuste. Que é isso aqui que a gente já viu anteriormente, né? Legal. Então a gente vai perceber também qual é o nível do lençol freático, estático ou dinâmico. Ou seja, a gente vai anotar o nível do lençol freático assim que eu atingir ele, e depois eu volto no final do dia, ou depois de 24 horas, e meço novamente o nível d'água. Se encontrar o nível d'água, né, a gente vai colocar um tubo guia e a sondagem é feita por dentro de um tubo. Então, como assim, né? Então a gente vai colocar um tubo e aquele amostrador padrão vai descer dentro deste tubo. Legal? Para impedir a contaminação com água dentro do ensaio. Quando é que a gente encerra a sondagem? A gente encerra quando a gente atingir a profundidade especificada na programação, ou seja, o que foi combinado, ou quando o solo for impenetrável, quando o amostrador não consegue mais descer, ou quando eu quero fazer um outro tipo de sondagem a partir de uma certa profundidade. Legal? Ótimo. Qual é o critério para se entender um solo impenetrável? Que qualquer um dos 3 segmentos de 15 centímetros, o número de golpes supera 30. Então, percebe aqui que eu acabei dando... Primeira camada, eu dei 12 golpes para descer 16. Aí eu dei 30 golpes para descer 11. Solo impenetrável, quando tenho mais do que 30 golpes para ultrapassar 30 centímetros. Quando tenho mais do que 30 golpes para ultrapassar 15 centímetros. Ou então, quando eu dou mais do que 50 golpes, contando as 3 amostras. Então, eu dou 14 para descer 15, 21 para descer 15, tá certo? Aí já deu 35, aí eu vou e dou 15 para descer 7. 50 golpes, solo impenetrável. Ou, quando eu não consigo, com mais do que 5 golpes, o amostrador descer. Então, por exemplo, eu dei 10 golpes, desceu 0. Solo considerado impenetrável, aí eu paro a sondagem. Bom, outros critérios, né? Se em 3 metros sucessivos, né, for necessário 30 golpes para descer os 15 centímetros iniciais. Ou ainda se em 4 metros sucessivos forem necessários 50 golpes para descer os 30 centímetros iniciais. Ou ainda se em 5 metros sucessivos forem necessários 50 golpes para descer os 45 centímetros iniciais. Legal? Bom, existem outras condições especiais. Então, imagina você coloca o peso de 65 quilos, dá um golpe e ele desceu 47. Você coloca 1 para 47. Ou deu um golpe e desceu 15. Tudo bem. Você deu um golpe, ele desceu mais do que o amostrador padrão estava calibrado. Perfeito. Ou ainda, quando eu não dou 0 golpes e desceu 23. Então, só colocando a haste, ele já desce. Ou 0 golpes para descer 51. Eu coloquei só a haste e sozinho a haste afundou, certo? E aí termina a sondagem fechando o furo. Você pega todo o solo, uma parte do solo que você tirou fora e coloca de fora para tampar o buraco. Então, coloca de volta para tampar o buraco. E aí a gente vai ter um índice, que é chamado índice de resistência à penetração, que é chamado de NSPT, que é o número de golpes para descer os 30 centímetros finais do amostrador. Então, você lembra que você dá 10 para descer 15, por exemplo, 10 para descer 15, depois mais 10 para descer 15.
eu vou pegar os últimos 30 centímetros, que eu dei 20 golpes para descer, esse número vai ser o NSPT, tá? Isso aí é normatizado pela norma brasileira, que é o número de golpes para descer os 30 centímetros finais do amostrador padrão. Veja, alguns momentos isso é apresentado de forma diferente. Ou seja, se eu der 0 golpes, o NSPT é 0. Quando o solo é pouco resistente, ou seja, eu dei só um golpe para descer mais que 45 centímetros. Tá bom, o NSPT vai ser 1/58. Ou que o solo é muito rígido. Eu dou muito mais do que 30 golpes para descer 15 centímetros. Se eu colocar 30/15. E a gente vai correlacionar esse NSPT com o quanto as areias ou silt são compactos ou enquanto as argilas e o silt são consistentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui as várias medidas dos NSPTs, que a gente já viu exemplos. Eu vou transformar isso num boletim, num resumo, que é esse daqui. Então, aqui, veja, olha, estou dizendo que para descer o primeiro e segundo eu dei 2 golpes, e para descer o segundo e o terceiro eu dei 2 golpes. Então, esse aqui, vou marcar agora em verde, esse aqui, esse 2 é o NSPT. Aqui, olha, 25, NSPT igual 25. Então, percebe que cada camada tem um NSPT. Cada linha dessa representa a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 1 metro de avanço. Legal? E aí a gente tem um boletim como esse. Então, aqui, por exemplo, olha, eu dei 2 e 4 para descer os últimos 15. NSPT igual a 6. Eu dei 1 e 1 para descer os últimos 30. 2. Então, aqui eu dei 4 e 4 para descer os últimos 15. NSPT igual a 8. Legal? Esse é um método construído pela NBR 6484, tá? E aí a gente vai associar aquele NSPT a uma característica. Então, se for para silt e areia, vale essa tabela. Então, se a gente tiver um NSPT maior que 40, por exemplo, é uma areia ou um silt considerado compacto. Se tiver o NSPT menor do que 4, é uma areia ou um silt considerado muito fofo. Por outro lado, para a argila a gente mede a consistência, que é esse lado. Se o NSPT for menor do que 2, argila muito mole. Se o NSPT for maior que 19, argila dura. Legal? E a gente consegue associar esse NSPT para calcular a resistência do solo. Então, veja, a gente usa o SPT como parâmetro para a escolha de fundações. Então, eu preciso, para dimensionar a fundação, saber quanto de tensão um solo pode suportar de carga. Isso é chamado de tensão admissível. Tensão admissível é quanto um solo pode receber de carga. E a gente vai correlacionar isso com o SPT. Então, a gente vai associar a tensão admissível do solo com o SPT. Como? A tensão admissível do solo vai ser a raiz de NSPT menos 1. Então, por exemplo, se o NSPT for 4, a tensão admissível do solo vai ser raiz de 4 menos 1. A tensão admissível do solo é 2 menos 1. A tensão admissível do solo é 2. 2 o quê? Quilos por centímetro quadrado. Então, essa equação te resulta a resistência do solo em quilos por centímetro quadrado. Tá bom? Quilos por centímetro quadrado. Então, a gente consegue associar o NSPT à resistência do solo. O bom é que eu tenho uma coordenação muito boa aqui para poder escrever, né? Bom, tem um outro jeito, que é um jeito tabelado. Se você não quer calcular, você pode associar. Então, se eu tenho, por exemplo, número de golpes igual a 0, resistência igual a 0, certo? Para o caso de areia. Se eu tenho número de golpes igual a 4, resistência igual a 1. E se o seu resultado for aqui 2? Vai ser meio, porque você pode interpolar. Então, essa tabela aqui é uma tabela para análise de areia, que é um método tabelado, um método analítico, não um método numérico. E aqui é para argila. Então, se o NSPT de uma argila deu 6, significa que aquele solo resiste 1,5 kg por centímetro quadrado. Se deu 10, ele resiste
3 quilos por centímetro quadrado. E se der 7, você vai interpolar, tá bom? Então, aqui tem um exemplinho de interpolação para você fazer, da medida superior menos a própria medida e as tensões associadas a ela própria, tá bom? Bom, pessoal, acho que foi isso. Então, a gente já sabe calcular a resistência do solo a partir do SPT, legal? Vamos fazer juntos, em breve, uns exemplos numéricos. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Me deem o feedback depois do que vocês acharam. É uma tentativa, é um aprendizado para nós todos. Um abraço, até mais.